Há um texto na Bíblia que sempre me intrigou como pastor, sempre. Atos capítulo 16, versículo 31, depois da experiência do carcereiro de se ver na escuridão e ele pedir luz, ele pergunta aos discípulos se o que ele deveria fazer. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Atos 16, 29. O carcereiro pediu luz, Atos 16, versículo 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. Amém? Você nunca teve dúvida sobre esse texto? Se eu fosse dar uma interpretação teológica, e eu sempre explico para os alunos que fazem teologia, que nem todo teólogo serve para ser pastor, mas todo pastor tem que saber um pouco de teologia. Dificilmente você encontra um bom teólogo numa paróquia, né? Numa congregação, porque se ele for exercer o pastoreio dentro da perspectiva teológica, dificilmente aquela congregação vai deslanchar. Mas o pastor não pode ser burro, né? O pastor tem que ser alguém muito inteligente. Ele tem que saber conversar com o arquiteto, com o pedreiro, com o pedagogo, com o economista, com o administrador, com o médico. Ele precisa ver isso. Por isso que na formação teológica ele vê sociologia, psicologia, ele vê hermenêutica, e aí ele vê algumas disciplinas que possibilitam ele interpretar a Bíblia na perspectiva das ciências auxiliares e da teologia como ciência. Pensando dessa forma, as correntes teológicas dizem assim: olha bem, como eu poderia roubar a sua fé. Os teólogos dizem assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, significa que o judaísmo, como uma religião patriarcal, quando o chefe da casa, ele tomava uma decisão, automaticamente todos deveriam fazer, porque ninguém pode contrariar a decisão do patriarca. É uma interpretação teológica. É teológica porque na cultura judaica é assim. Por exemplo, eu sou romano e eu creio no panteão dos deuses. E aí minha filha, ela resolve ser cristã. Então eu a expulso de casa e tiro o meu nome dela. É assim então que os teólogos vão interpretar isso aqui. Não é crer no Senhor Jesus, agora todo mundo da sua casa vai ser salva. Isso não é verdade, porque cada um tem que ter a sua experiência com Deus. Aqui é uma cultura em que eu tenho que levar em consideração o histórico social do texto. Está certo, eles não estão errados. Na perspectiva gramatical literal, é isso mesmo. A sociologia da época diz que ninguém poderia contrariar a decisão do chefe da casa. Então o carcereiro era o chefe, ele aceitou Jesus, ninguém tinha que passar por uma experiência de fé, tinha que seguir o caminho do chefe. Agora, eu não sou só teólogo, eu sou pastor. E na perspectiva agora, não tão alexandrina, mas numa escola chamada Escola de Antioquia, uma escola antioquiana, ele dizia assim: não, aqui tem um outro aspecto, que é o aspecto espiritual. Ou seja, a promessa de Deus. Creia no Jesus, e da forma como Ele te salvou, Ele também salvará a sua casa. Eu tenho que acreditar nisso, porque é uma promessa de Deus. A minha crise pastoral é que no decorrer do processo do meu exercício como líder de uma comunidade, o que eu vejo
e que não tem nada a ver com a corrente da libertação, da teologia da libertação, é famílias evangélicas arrebentadas. Famílias evangélicas vivendo uma farsa, a farsa da aparência. Nós aparentemente, nós nos apresentamos em público como uma família ajustada, mas nós quebramos o pau. Nós vivemos de aparência, nós não somos mais marido e mulher, nós somos dois coleguinhas dentro de casa, nossos filhos não nos respeitam, nós vivemos uma crise conjugal na área sexual, nós vivemos uma crise familiar na área financeira, somos uma família, mas cada um tem o seu isolacionismo, cada um vive a sua clausura, ou seja, filho não honra pai, pai provoca a ira dos filhos, ou seja, tudo que era idealizado para ser cristão não dá certo. Mahatma Gandhi, quando recebeu pela primeira vez o prêmio Nobel, e perguntaram para ele se ele acreditava em Cristo, ele disse: não, eu acredito em Cristo. E aí o jornalista perguntou: e por que você não se faz cristão? E aí ele respondeu: você me perguntou se eu creio em Cristo. Agora, se eu acredito no cristianismo é diferente. Mas por que você não acredita no cristianismo? E aí ele respondeu: porque o cristianismo está muito longe daquilo que o Cristo ensinou. Se o Ocidente vivesse o cristianismo na perspectiva dos ensinamentos do seu Cristo, o mundo ocidental seria melhor do que o oriental. Vocês teriam menos embates, menos guerras, mas na verdade é que Cristo é um e cristianismo é outro. Quero eu crer que essa é a ideia de um homem que tem uma célebre inteligência, um homem que buscava e toda a sua cultura busca entrar em linha com a questão espiritual. Agora, olhe para mim. Você vai precisar entender. Eu convidei você para frequentar a quarta-feira, porque na quarta-feira não é como domingo. Domingo a gente come arroz, feijão, né, batata frita e bife. Todo domingo. Você já vem domingo para a igreja, já sabe que vai ser assim. Na quarta-feira não. Na quarta-feira só vem os fortes, porque na quarta-feira é chambari, feijoada, não é isso? É dobradinha, é a quarta-feira, certo? Então a gente gasta mais tempo que a gente estuda. Olhe para mim que eu vou dizer. Por que o Brasil e os países da América Latina e da América Central, as religiões, ou melhor, o segmento evangélico que mais cresceu foi o movimento pentecostal e o movimento neopentecostal? Porque o movimento pentecostal e o neopentecostal, ele apela para o místico. Ele apela para dizer que tudo que está errado na sua vida é em função dos demônios. Os demônios levam a culpa toda. O que está acontecendo na sua vida é fruto da herança espiritual. É fácil a gente querer lidar com os problemas do cotidiano atual, reportando a uma herança lá atrás. O que acontece aqui no Brasil, principalmente, é que a nossa religião majoritária da ala evangélica é literalmente místico-espiritual. Nós trabalhamos com o misticismo. Nós gostamos do olhinho ungido, nós gostamos do sal ungido, nós gostamos do passe evangélico, nós pegamos os amuletos da crença popular, transformamos o galinho de arruda no galho santo, nós transformamos a corrente da libertação, tudo que era do espiritismo e do catolicismo, nós demos uma indumentária e trouxemos para a igreja evangélica. E já que temos uma credulidade exacerbada, nós gostamos dessas simpatias, nos faz nos sentir bem. Então você tem um evangelho que é um evangelho místico e espiritual. As igrejas históricas,
elas já trabalham a questão do ético espiritual. Qual é a ênfase da pregação do Evangelho? O ético espiritual. Nós, da linha histórica, entendemos e dizemos que só há cura, só há transformação, só há reino de Deus, só há verdade, se o Evangelho for capaz de padronizar você dentro da ética, dentro do comportamento que Cristo trouxe para você. Por isso que a gente lê tanto Provérbios, porque se nós colocássemos em prática a ética de Provérbios, nossa casa já tinha se convertido há muito tempo. O problema é que nós evangélicos, nós vemos os anjos, mas convivemos com os demônios. Nós exaltamos a Deus, mas damos a liberdade para o inferno, no dia a dia. E isso faz com que a gente viva uma pobreza espiritual tão grande, que o relativismo social que nós vivemos lá fora, nós queremos viver esse relativismo também, tentando negociar com Deus, tentando corromper Deus por causa dos nossos elementos culturais. Então você tem um evangelho onde no Brasil é mais um evento do que qualquer coisa. Pastor, e como é que eu posso salvar a minha casa? Pois como pastor eu vou dizer, o texto está colocando, dizendo, Paulo está dizendo, você, creia você, mude você, entenda que Deus não é um ser manipulável. Ele entende, e para mim e para você em todo o evangelho, é que você que é o alvo de Deus. E é por isso que no texto, e a pergunta para nós hoje, para estudarmos é, como posso salvar a minha casa? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Como você, porque os mecanismos, os meios, o sacrifício, o preço que você não poderia pagar pela salvação da sua casa, Deus já o fez. O que você não podia fazer, Ele o fez. Não há dívida sobre você que não tenha sido paga por Cristo. Mas Paulo agora está dizendo, olha carcereiro, o problema da luz, o problema da escuridão não é na sua casa, é dentro de você. Dentro de você há luz ou há trevas. Dentro de você há paz ou há guerra. Dentro de você há verdade ou mentira. Dentro de você é onde está o maior tesouro ou ausência de tesouro. Paulo ele diz que nós somos vasos de barro, e Deus colocou o seu tesouro e a sua grandeza dentro de mim, para que a excelência da glória seja dada a Ele. A gente precisa entender o comportamento do que é salvar a minha casa. Quem vai querer? Agora vamos lá. Lembra? Nossa religião é ética espiritual. Então, se eu fosse pentecostal ou neopentecostal, eu partiria do princípio do místico. Olha bem, o místico é: Pai, em nome de Jesus, eu declaro a salvação do meu filho. O ético e o espiritual. Eu sou espiritual, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu faço jejum, eu faço oração. Então Deus vai salvar a minha casa, porque eu criei na promessa. No ético espiritual, não. No ético espiritual eu vou dar o exemplo, para que pelo exemplo eu aguce a curiosidade daqueles que estão fora sobre o que aconteceu na minha vida. Porque Ele me conhecia antes da fé, e agora que Ele me conhece na fé, Ele diz, aconteceu alguma coisa, porque esse homem não é o homem que eu conheci. Então é esse o ético. O ético é o comportamento. Paulo ele está dizendo, creia você, e no crer seja você moldado.
E aí sim, a sua casa vai dizer o seguinte: meu pai era uma peste. Esse homem era o diabo encarnado no século 21. Esse homem, aconteceu alguma coisa. O que foi? Para que eu possa explicar e dar razão à minha fé. Então, o ético é meu, o espiritual é o que o Espírito Santo convence as pessoas, aguçando-as de que é alguma coisa sobrenatural, de que ninguém pode mudar-se a si mesmo, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês ainda estão aí? Diz amém. Não é difícil. O problema nosso dos evangélicos é que a gente se corrompe fácil demais. E a gente se corrompe porque a base da nossa fé não foi alicerçada na rocha que é Jesus. Paulo, ele quer nos ensinar, e aí eu comecei a dizer: Senhor, não está tendo salvação dentro das igrejas evangélicas. Agora você precisa ser forte com o que eu estou dizendo. Não tem não, está tendo adesão à igreja evangélica. Adesão por quê? Porque nós mudamos a música. A nossa música não é mais chata, não é mais aquela música: tudo a Cristo a ti entrego. Agora não. Nós criamos efeitos de mega shows. Nossos cultos são shows. Estou falando contra não, eu estou fazendo uma leitura. Nós nos adaptamos à nova realidade musical. Agora tem a fumacinha. A fumaça me esconde, só os olhos do Senhor me vê. Agora a gente apaga a luz para dar aquele clima. Sem a luz a gente dizia: não presta essa luz. Apaga a luz, gente. A gente se adaptou à música eletrônica, à tecnologia que trouxe qualidade de música. Nós usamos hoje multimídia de primeiro mundo. Nós nos adaptamos a uma realidade nova. Então, é fácil as pessoas virem para a igreja. Nós somos relacionais. Agora, conversão, salvação está acontecendo. Então a pergunta que eu quero fazer para você: você realmente é salvo? O mundo acha que você é salvo. Salvo de quê que você é? Se o seu vizinho, seus familiares vendo em você o mesmo comportamento que eles têm, e eles são de outra crença. Você bebe como eles bebem, você briga feio, você é escandalosa como todos os outros da sua família, você xinga do jeito que todo mundo xinga, você tira vantagem e proveito sempre que você tem oportunidade, você é ofensivo, ofensiva, para não dizer casca grossa. Você é salvo de quê? Não é que eu creio em Cristo, eu tenho a vida eterna. Ei, seja forte, aqui ó. A fé não é para você morrer. A fé é para te ensinar a viver. A fé não é para te levar e esperar a vida eterna. É para lhe trazer qualidade de vida. Porque a Bíblia diz que eu e você, antes de Cristo, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E Ele nos vivificou. Novidade de vida. Sabe, eu assisti um tempo na minha época, eu vou entregar a minha idade, que eu quero falar o primeiro ponto. Como é que eu posso salvar a minha casa? Primeiro, prepare-se. A vida é uma constante de árduas batalhas. De árduas batalhas. A vida não é fácil. Nós vivemos em um sistema que descrede Deus. Nós vivemos em um sistema que anula tudo que diz respeito a Deus. Nós não somos os ETs de Varginha, mas nós somos os extraterrestres nessa terra, que acreditamos que estamos aqui de passagem. Não somos como os espíritas, não acreditamos na reencarnação. Todavia nós acreditamos que ainda vamos para o nosso destino final, que é a presença de Deus. E é por isso que dentro desse contexto você tem que se preparar.
Porque a vida é uma constante de árduas batalhas. No fim da minha adolescência, indo para a juventude, eu assisti um filme, não vou dizer o nome, e tinha um lutador de boxe chamado Rocky Balboa. Ah, vocês viram, né, gente? É sério, gente boa ele, né? E Rocky Balboa, naquele filme, ele dizia uma frase bacana. Olha só, ele diz: não é o quanto você bate, e sim o quanto você apanha e aguenta ficar de pé. Esse é o segredo. Não é o quanto eu bato, mas é o quanto eu apanho e consigo continuar em pé. Jesus não disse que eu teria folga, ele disse que eu teria aflições. Se você veio para a igreja evangélica dizendo assim, sobre o slogan, né? Não dessa igreja, da igreja evangélica do Paris ao lado: aceite Cristo, ou então venha para a nossa igreja e pare de sofrer. Não existe isso. Não existe esse negócio de pare de sofrer. Você quer parar de sofrer? Pode perguntar à pessoa que está ao seu lado: você quer parar de sofrer? Pode perguntar para ela: você quer parar de sofrer? Quer? Perguntou para ela. Dá a resposta para ela, gente. Diga para ela assim: morra. Morra, querido. Tem jeito. Você quer parar de sofrer? Não tem como, meu filho. A gente precisa cair na realidade, acreditar que a vida é um conto de fada, e que as batalhas são pontuais e passageiras. Pode ser um engano fatal na minha fé. Por que que eu abracei Cristo? Porque eu caro a realidade de que a vida é uma constante batalha. E é por isso que cada fase do desenvolvimento humano, cada ação ou decisão tomada na minha e na sua vida, possui lutas inerentes, onde o preparo, a paciência e a resistência para lutar são fundamentais para obter a vida. Isso se chama resiliência. É a minha capacidade de me levantar diante de cada batalha, diante de cada guerra que se levanta. Mas eu tenho que estar preparado, que nesta vida é uma vida de peleja. João 16, versículo 33, Jesus nos diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão. Como é que você não quer ter aflição? Agora, a sua fé é para fazer com que você entenda que a sua aflição, ela não pode deixar você é isso aí, sem esperança. Não vai sair. Sabe o que eu gosto demais? Quando esse texto diz assim: eu venci o mundo. Aí os mais incrédulos assim: ah, mas ele era Cristo. Ei, se Cristo não for o seu paradigma, quem é que vai ser? O pastor Valmir? Ou você acha que Jesus viveu nesse mundo? Esse é o primeiro ponto doutrinário enfático que eu quero dizer para você. Pare com essa ideia de achar que Jesus Cristo era um meta-humano, que Jesus Cristo não sofreu as aflições e as guerras que eu e você sofremos. Ele não se valeu dos seus atributos de Deus para resistir às aflições desta vida. Ao contrário, ele se preparou para viver a vida. Ele permitia que as circunstâncias consolidassem-o na certeza de que ele não estava só neste mundo, que Deus estava com ele todo o tempo, como ele está com você. Vir o reino de Deus na sua vida não é algo místico. A paciência e a resistência para lutar são fundamentais para obter a vitória. E Jesus está dizendo: eu venci. Há muita gente que critica os exageros que Mel Gibson colocou na Paixão de Cristo, mas eu não imagino sendo menos. Não imagino. Foi do mesmo. Os romanos eram impiedosos em punir o criminoso que recebeu a mais alta punição da legislação romana daquela época, a pena de morte, a tortura.
Agora, a traição, o abandono, o desencanto, a ingratidão que Jesus sofreu são pertinentes ao nosso rodeio, ao nosso estilo de vida. Ele abençoou multidões, mas quem estava com ele na cruz? A mãe e o discípulo amado. Se você não entende o que é guerra, então, querido, você já nasceu para ser perdedor. Pare de dizer não é justo. Ah, isso não é justo. Ah, não é justo. Não é justo mesmo. É injusto. A única coisa justa nesse mundo é a legitimidade do amor de Deus por você. Só isso. Então eu preciso saber assim, pastor, como que eu posso salvar minha família? Como que eu posso salvar a minha casa? Orando, orando. Não orando só não, você precisa se preparar. E entender que nesse preparo está em você assumir uma responsabilidade de fé, que a sua fé não é apenas uma perspectiva de preparação para a morte, mas a perspectiva de recursos neste mundo para levar você a não abandonar o barco. Não abandonar o barco. Segundo motivo, para você, ou o segundo passo, como eu posso salvar a minha casa, é você entender que não existe estratégia. Sem estratégia não tem como você ter vitória. Não tem. Todo estrategista tem vitória. Sabe quando você faz um planejamento, o negócio é que nós, maior parte de nós, fazemos estratégias, né, para ganhar dinheiro, fazemos estratégias para a nossa colação de grau, nossa formação, fazemos estratégia, eu estou chamando de estratégia, aspecto do planejamento de vida. A gente planeja tudo, né? A gente planeja construir a casa, planeja para fazer a viagem no exterior, planeja para a educação dos meninos. A gente é bom no planejamento, no que tange a esfera das coisas naturais. E é aí que está a nossa derrota. É porque a gente não dá tanta importância às coisas espirituais quanto nós deveríamos. Se nós invertêssemos, se nós entendêssemos que nós somos seres espirituais, que possuem uma alma e é dirigido para um corpo, e não o contrário, a gente se comporta como sendo homens carnais, que são dirigidos por uma alma e tem um espírito morto. É o homem natural. A Bíblia chama isso de o homem pneumáticos. O que é o homem pneumáticos? É o homem que vive pela epistemologia, que vive pela racionalidade do seu pensamento, do seu planejamento. Ah, se não fosse eu nessa casa. Ah, se não fosse eu tomando esses negócios. Ah, se eu não fizesse isso. Ah, se eu não fizesse aquilo. Ou seja, é um homem carnal que possui uma alma e tem um espírito sem relacionamento com Deus. O homem psíquico é diferente. O homem psíquico, ele busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acredita que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ele é espiritual, que ele tem uma alma, mas ele tem um corpo para se mover. A diferença é que ele acredita na decisão que ele tomou de ter a regência da sua vida baseada nos princípios norteadores da palavra de Deus. Sem estratégia não é vitória. Se todos lutamos na vida, e lutamos porque acreditamos nas nossas lutas, nas nossas pelejas, nas nossas batalhas, a pergunta é: qual é a estratégia que nós usamos para salvar a nossa família? Eu gosto de uma expressão muito clara de que todas elas são baseadas em orações, mas também associadas de mudança. É coisa básica para você. Você já ouviu isso dezenas, centenas de vezes. E eu já vi professor de escola bíblica dominical dizendo esse absurdo, pegando a questão apenas, a questão gramatical da palavra, para ensinar uma coisa que não tem nem sentido. O cara vai dizer assim: sabe qual é a diferença de reza para oração? É que a reza a gente faz repetições, e oração é falar e agir. Oração é orar mais ação. Burrice, que coisa é essa?
tem nada a ver. Reza e oração têm as mesmas denotações, as mesmas conotações, as mesmas. A diferença está no coração. A diferença está na alma. É bem capaz de você estar fazendo uma oração nesse santuário sem o coração, e o cara está lá na igreja católica fazendo a reza dele, mas com a paixão e o coração. Então não tem esse conceito gramatical que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é a devoção. Ou seja, a reza e a oração só tem sentido se você tem a autoridade em estilo de vida para pedir alguma coisa ao Pai. Porque a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. Quantas vezes você orou, talvez você esteja até orando agora, já tem 10 anos, você está dizendo para Deus: Deus, tem 15 anos que eu me converti, minha mãe ainda não se converteu, o Senhor não restaurou a minha casa. Ei, Deus está ouvindo sua oração? Ou você pede porque é pidão, mas é um filho que não anda na presença do Pai? Porque a Bíblia diz isso: as vossas orações estão impedidas de chegar até mim. Porque se Deus se alegra, Ele tem prazer de ouvir as nossas orações. Mas é claro que a Bíblia coloca também alguns preceitos e princípios. Se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O texto está falando de ética. O texto está falando de obediência. O texto está falando de prazer. Se o povo que se chama pelo meu nome, ele está usando a mesma denotação que ele usou para falar de Jesus. Eis o meu filho em quem tenho alegria. Deus tem alegria em mim e em você. Se Ele não tem alegria, pode ficar aí que Deus não vai salvar ninguém da sua casa, porque Ele só o faz em função da sua obediência. Se guardardes as minhas palavras e ouvirdes os meus mandamentos, todas estas bênçãos te alcançarão. Deuteronômio 28. Se desobedecerdes as minhas palavras e não cumprires os meus mandamentos, todas essas maldições serão sobre ti. Agora seja forte que eu vou dizer. Então, pastor, Deus deixa que praga, que doença, que moléstia acometa um crente? Sim. Sim. Você não coloca de castigo o seu filho? Ou você dá tudo o que ele pede? Você dá tudo, mesmo quando ele faz malcriação para você? Eu canso de colocar os meus para o quarto. Vai. 2. No 13 ele não deixa eu contar. De jeito nenhum. E o Senhor faz isso para mostrar que é duro? Não, para disciplinar. Dói meu coração. E a Bíblia diz: se eu que sou humano e falho, sei dar coisas boas aos meus filhos, imagina Deus. A gente não entende que sem estratégia não há vitória. E a maior estratégia é: põe a tua vida no altar. Deus não olha para coração de religioso, mas para coração de gente devotada e comprometida com a natureza dele. Depois você vai orar. Sabe por quê? Não é assim que funciona. É assim, ó. Se você chega até aqui, está cultuando a Deus, dando uma oferta para Deus, seja oferta em dinheiro, seja oferta em oração, seja oferta em louvor, e está com o coração amargurado, coração de rancor, está brigado com a esposa, está brigado com o esposo, está brigado com os pais, está brigado com os filhos, está brigado com a irmãzinha da igreja, está odiando o pastor. Sua oração não passa do teto. Se você tem a prática de falar da vida do outro, da vida do seu irmão, que você toma ceia todo mês, você acha que Deus vai ouvir a sua oração? A maior estratégia
para dar legalidade de espiritualidade na sua vida e não permitir presença de demônios em você é mudança de vida. Andar com Deus, aí depois Deus ouve a oração. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o que é humilhar? É anular-se. Orar, aí eu vou orar, primeiro eu me humilho. Ó, sabe quando você chega diante do rei, né? A gente que gosta de filme épico, né? Ó, humilha. Aí eu vou orar, quer pedir. Perdoarei os seus pecados. Primeiro ele me perdoa. Hoje eu tive uma experiência assim, né? Minha filha melhorou tanto esses dias, né? Também estou pagando uma fortuna de profissionais. É neuro, não sei o que lá, é psicopedagógico, então melhorou muito. E aí hoje é a apresentação dela lá na ginástica. E aí ela viu tudo e falou assim: pai, hoje é dia da minha apresentação. É, filho, é. Ai, como meu sonho. Já até marquei, tem uns 3 meses que eu não coloco um batom. Deixa eu colocar um batom hoje, pai. Aí eu disse: eu sei que você ia pedir um batom. O pai te conhece. Eu comprei um batom para você. Comprei nada, né, gente? Eu ganhei lá no jantar do namorado da Contém 1 grama. Eu disse: aqui o seu batom. Aí ela colocou aquele batom roxo na boca. Só via nela, só veio o roxo, né? E ela toda feliz. O prazer do pai é abençoar o filho. O prazer de Deus é abençoar você, amém? O prazer de Deus é ver você feliz. Mas antes da felicidade tem que ter perdão. E para ter perdão tem que ter confissão. Eu converti-me numa época assim, né? Eu era católico, apostólico, romano, né? E eu cantava musiquinha na catequese. Eu era menino e eu não me lembro. Só lembro que à noite ao pé da cama, sem orar como eu devo, de ti eu não esqueço. Pedir perdão, confessar pecado. Sabe o que é? Nós não confessamos mais pecado. A gente acorda como monstro e dorme como monstro. Qual foi a última vez que você fez uma oração de pedido? Se não uma oração de pedido, mas oração de confissão. Você já fez a oração? Ó Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe hoje. Hoje eu tive vontade, Senhor, de matar esse esposo. Me perdoa, Pai. Senhor, hoje eu quis estrangular aquela minha chefe. Pedir perdão. Por que você não pede perdão para o marido? Por que você não pede perdão para a esposa? Por que você não pede perdão para filhos? Eu entendo a minha cultura. A cultura da minha mãe que não tinha Cristo, certo? Uma vez eu disse assim para minha mãe: mãe, ela falando, porque vocês, minha mãe era uma portuguesa que gostava de falar, e ela falava assim: porque vocês, assim, vocês não valem a comida que comem. E eu fui falar difícil, falei: tem exceção. Ela: o quê? Está dizendo que eu também sou assim? Pá, me bateu. Mas apanhei tanto por causa daquela palavra exceção, porque ela entendeu que eu estava dizendo que ela era igual a mim. Aí um dia eu estava na mesa, aí em paz, todo mundo rindo. Eu disse: mãe, sabe aquela palavra exceção que eu falei com a senhora? Ela disse: sim, o que tem? Exceção quer dizer que nem todo mundo. Eu não estava dizendo, expliquei a palavra para ela. A surra continua valendo, para não falar difícil comigo. Dificuldade de reconhecer, dificuldade de pedir perdão. Nós desaprendemos. Nós hoje levamos uma vida cristã sem reparação. E aí a gente quer ter libertação, cura. Não existe. Pode trazer Tânia Tereza, Oswaldo Lobo, Alcione Homem, pode trazer o coach. Não existe libertação sem confissão. Confissão é reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro. Erro cometido contra o seu cônjuge, erro cometido contra os seus líderes, erro cometido com a sua igreja. Você não pode servir a Deus e continuar amaldiçoando pessoas. Se você quer salvar a sua casa, ensine valores. E você começa ensinando valores, tendo uma estratégia certa para ter vitória. Não é vergonhoso, pai e mãe, pedir perdão para filho. Não é vergonhoso, marido, você pedir perdão para a esposa. Esposa pedir perdão para a esposa. Você tem que pedir perdão.
Quando você pede perdão, é o texto que diz: eu os perdoarei, e aí eu sararei a sua casa. A gente aprendeu uma mania assim, ó. As pessoas vão nos ofendendo, a gente vai ofendendo as pessoas, né? E a gente vai deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá. E a gente vai ficando azedo, não vai ficando azedo? A gente vai ficando azedo, a gente vai ficando amargo. A gente vai permitindo que as trevas entrem no nosso coração. A gente que era doce, meigo, né? Flor de candura, né? A gente está se tornando uma pessoa petrificada, endurecida, de tanta coisa que vão fazendo com a gente, que a gente vai fazendo com as pessoas, e a gente começa a ter um discurso popular dizendo: Deus levou, disse tem que ouvir. A gente começa a se tornar lei, e dentro desse conceito de lei, a gente deixa de experimentar a graça de Deus. Porque se Deus fosse lei, você estava lascado. Ninguém aqui escapava. Mas porque é graça, nós estamos aqui, todos nós, com um colarinho suado pra caramba de pecado, mas por fora a roupa está limpinha. E é por isso que nesse contexto que nós temos aqui, ele está dizendo que eu preciso entender o que diz Paulo em 2 Coríntios 10, 3, 5. Abra lá, ou melhor, está ali, ela vai mostrar para você. 2 Coríntios 10, 3, 5, Paulo diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Você entendeu esse versículo? Eu quero fazer uma exegese dele. Porque andando na carne, nesse plano físico, na matéria, ainda nesta natureza caída, eu não preciso andar segundo essa natureza. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição, gente, seja forte, aqui ó, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Você entendeu a grandeza desse versículo? Você entendeu esse preceito irrevogável da natureza de Deus para você? Ele está dizendo: não se justifique no seu temperamento. Ah, porque eu nasci assim. Pare com a síndrome de Gabriela. Ah, porque meu pai era assim. Porque eu sou igual à minha mãe. Pois é, seu pai está lá no inferno e sua mãe também. Você vai? Não, pastor, não fala assim da minha santa mãezinha não. Ela aceitou Jesus? Se ela aceitou Jesus, tudo de bom.com, no céuzinho. Se não aceitou Jesus Cristo, no inferninho. E tomara que lá tenha balada. Mas o fato é que Deus está dizendo através dessa carta para mim e para você: eu estou aqui, ei, você está aí. Não venha com esse negócio de seu regionalismo, porque eu, gente do sul, é assim, porque eu sou do Maranhão e todo mundo lá do Maranhão é assim, porque eu sou do Pará e eu sou assim. Nada disso. Você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, amém? Agora não é fácil. Pensa num homem que xingava feito cão. Eu, de vez em quando ainda escapa umas coisas aqui, você já viu, né? É demais, de 10 palavras, 8 eram palavrão. Não foi fácil para mim, nada. Mandar você ir para... era fácil demais para mim. Toda vez que eu sou o homem que mais rezou Pai Nosso nessa vida, gente. Para cada palavrão um Pai Nosso. Me converti, era mandar você tomar nu. Aí o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mudança. A expressão grega para isso, querido, é metanoia. Mudança de mentalidade. Cristianismo é mudança de mentalidade, não é mudança de religião. E é por isso que muita gente que está dentro da igreja não mudou.
só fez a transição de um grupo religioso, de uma igreja para outra, não é nada. A mudança acontece dentro de você, porque a palavra do Senhor diz: o reino de Deus é chegado e Ele está em vocês. Vocês estão entendendo? Diz amém, gente. Eu estou falando assim bruto, vocês não estou bravo não, viu? O que eu quero dizer para vocês é, esse evangelhozinho insignificante que o Brasil está vivendo, é quem está trazendo maldição para essa nação, porque nós dizemos que cremos em um Deus, mas um Deus que não foi capaz ainda de fazer com que eu e você dominasse a nossa própria inclinação carnal. E Paulo está dizendo, as armas da nossa milícia, elas não estão no nosso conhecimento enciclopédico, não é a nossa capacidade de interpretação, ao contrário, a letra mata, mas é o Espírito que dá vida. Tem gente, querido, que nunca foi para um seminário, não foi para EFOL, não foi para seminário tal, e são pessoas que vivem uma vida transformada, assim. Mas são pessoas que estão levando a vida a sério com Deus, disciplinadas na leitura da palavra, não negociam a palavra, não enche a sua cabeça de besterol, entra no carro, louvou ao Senhor, chega em casa, série, filmes da Netflix, coloca o pendrive, música, alimentando a cabeça e a alma, e você diz assim, está se alienando. Nada disso. A Bíblia diz, se há algum louvor e alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você se alimenta de coisas contrárias, você é aquilo que você se alimenta, não é verdade? Meu horário, né? Estou olhando. Já passei. São 10 pontos, mas eu só cheguei no 2.